E aí pessoal, tô de novo aqui. Hoje eu vou trazer para vocês um profile de Shadow puro, usando só cartas do estrutural de Shadow e nada mais por fora. Então, sem muita demora, começar com 3 Wendy, um Ariel e um Chaos. A Wendy é o melhor Shadow do deck, sem dúvida. Os dois efeitos dela, o efeito de flip e o de quando é enviado para o cemitério, são invocar um Shadow do deck. Pode ser setado nos dois efeitos, mas no de flip ela pode invocar ele face up para você linkar. Então não tem incentivo para rodar menos do que 3 disso, a menos que você esteja jogando uma build que não seja pura, por exemplo, a build de Invoked ou a build de Hero. Ariel, a Ariel a gente só usa uma porque a gente precisa dela só uma vez pro combo, que é um combo que você invoca ela setado com a Wendy e flipa depois usando a trap. Mas se você usa ela a 2, você pode usar ela como uma interrupção, porque o efeito dela no cemitério é que você pode banir 3 cartas de qualquer cemitério, então você pode usar ela de interrupção também. E o Case a gente usa porque o deck precisa de um alvo luz buscável para fazer a Construct. O Chaos ele era um dos melhores alvos para isso, porque você não pode buscar ele além do matemático, pode buscar com Escomata e com Hedgehog para continuar usando do cemitério. Para os Shadows antigos, 2 Escomata, não precisa de 3 hoje em dia. O efeito dele no cemitério você envia uma carta Shadow pro cemitério e o efeito dele de flip você destrói um monstro no campo. 2 ouriço para buscar Spell e Trap Shadow quando ele é flipado e para buscar monstro quando ele é enviado pro cemitério. 2 dragão. Nessa build não tem muita carta forte, então um spot removal decente é uma coisa que a gente quer manter 2 no deck sempre. O efeito dele de enviar pro cemitério você não vai usar sempre, porque não é todo deck que usa Spell Trap hoje em dia, no turno do oponente, mas ainda assim vale a pena para destruir campo, essas coisas. E o efeito de flip, ele volta uma carta que o oponente controla para a mão. E o efeito de flip, ele surpreendentemente aparece muitas vezes também durante o jogo. 2 Beast, porque a gente precisa de draw. E eu não quero usar muitos Shadows como one-offs, porque como a gente roda 3 Alures, fica um pouco difícil de recuperar os Shadows banidos o tempo todo, porque a gente só tá rodando um Ariel. E um Falco, porque é uma presença de campo grátis toda vez que vai pro cemitério. E o efeito de flip dele ressuscita um Shadow setado. Só porque o efeito de flip dele não é muito bom. Se fosse muito bom mesmo, a gente usava 2 ou até 3. Mas o tempo de se usar mais de um Falco já foi embora. É isso aqui pros Shadows. Agora pros suportes. O Shadow honorário, 3 matemático. Envia um monstro nível 4 ou menor do deck pro cemitério quando é invocado normal. Não tem motivo para não rodar 3 nesse deck, a menos que você não esteja jogando de Shadow puro. Ele é a sua melhor normal summon. E o efeito dele quando é destruído em batalha você compra um. Então, vamos lá, você está jogando uma build um pouco mais lenta, ele vai ser destruído em batalha frequentemente. Armageddon, mesmo motivo, mas a diferença é que ele só envia Darks. Então você não pode enviar o End, não pode enviar Ariel. Mas se você enviar um Escomata, você pode usar o efeito Escomata para fazer a mesma coisa. Então tem essa. Aí por fora também Triclown, Electromagnetic Turtle e Pero Cerberus. Esses dois aqui são alvos de Construct. Triclown, dependendo da situação do jogo, a gente envia ele com Shadow Fusion ou a gente envia Electromagnetic Turtle. O Triclown a gente usa porque dá pra fazer Chain Block, ele volta pro campo pra gente fazer mais uma fusão, mas o mais importante é pelo Chain Block mesmo. Turtle porque ela pode cancelar uma Battle Phase do oponente com um deck lento como ele é. Ele vale muito a pena você rodar uma carta dessas e é o feito uma vez por duelo, então não tem por que usar mais de uma. E o Pero porque a gente leva dano constantemente, a gente se envolve muito em batalha que
tem que levar um pouquinho de dano. E o Pero ajuda isso, porque o oponente ele vai pensar 2 vezes antes de atacar, ou ele vai desperdiçar uma Khaled dele nisso aqui. Aí já é uma coisa. E como a gente não tinha outros alvos de terra além do matemático, tem que colocar ele, porque enviar um matemático pro cemitério com Shadow Fusion não avança seu game state em nada, você só tá perdendo uma carta. Com Pero você deixa pelo menos isso de vantagem no seu cemitério. E o último monstro, 3 BLS. Tá 3. Não tem por que não rodar os 3. O deck, ele não tem aquele último push que precisa pra ganhar o jogo. Por exemplo, tá conseguindo jogar bem, mas ainda precisa dar aquele último dano. O BLS é a carta que deixa a gente ganhar mais fácil, porque esse deck ele não consegue tirar, por exemplo, um Avramax, um Chaos Soldier, ou então um Apollo Ursa que só foi uns 3 negates. Esse deck não tem como tirar ela sem usar essa coisa, então definitivamente recomendo que você use 3. Aí, para as spells, 3 Shadow Fusion, melhor carta do deck. Indo primeiro, ela é um pouquinho perigosa de se usar porque as cartas sempre levam Ash. E indo segundo, se o oponente não tiver um Ash ou não parar isso aqui, é GG praticamente. Pra quem não conhece, o efeito dela é só uma poly, mas se o oponente controla monstros do extra deck, ela pode usar materiais do deck para fazer a fusão. Então, você usa isso aqui, você só gastou uma carta na sua mão, você pode fazer um construct e gerar 5 cartas de vantagem só aqui. Ainda tem o resto da mão inteira se você for segundo e o oponente não fez uma board boa. Se ele fez uma board boa e isso aqui resolver, você ainda pode usar ela para trincar a board dele todinha. Então, use 3, não tem o que mais. Aí, mesma coisa, é o Shadow Fusion. Essa é a mais segura de se usar indo primeiro, porque é só uma quick play. É só uma poly quick play pro deck, então sem essa de hand trap. É muito boa. E se você tá levando um pouco pro grand game, isso aqui pode ser a carta que fecha um OTK, que é quick play. Então você pode, sabe, bater com a construct, comer um monstro do oponente, ativar isso aqui, fazer outra e bater mais um. 3 Super Poly. O deck foi feito para essa carta. E agora ela tá a 3. O extra deck inteiro é alvo de Super Poly. Então não tem por que não usar isso aqui. Se você for segundo e abrir com isso aqui, se você tá safe. Não tem por que não, tá safe. E como a gente tá jogando a build pura, a gente não tem alvos no deck que você só possa usar monstro do oponente. Então você sempre vai ter que abrir com pelo menos isso aqui e um Shadow. Mas ainda assim, a carta é forte e não tem por que não. 3 Alure porque a gente precisa comprar carta. E uma Foolish. Sobre a Alure, se você não estiver jogando outra build, eu recomendo que você tome muito cuidado com ela, porque você tá rodando um deck que não é todo Dark. Só tem 10 ou 11 Darks no deck, eu acho. Eu sei que são pelo menos 10, então você nem sempre vai ter um. Então a Alure cega aqui não é a melhor coisa. Então sempre use ela quando você tiver o Dark na mão. E Foolish, o deck todo tem feito no cemitério, não tem por que não. Praxe Trap são 2 encarnação e um núcleo. A encarnação, quando é ativado, você invoca um Shadow do seu cemitério, setado ou face-up em defesa. E você pode banir ela do cemitério e um Shadow para setar ou flipar um monstro que você controla. Você só pode usar um efeito por turno, só uma vez por turno, então tem que tomar cuidado quando você usa essa carta. Para os combos mais vantajosos que a gente usa ela direto do cemitério, mas ela até setada mesmo tem um efeito muito bom. E o núcleo a gente usa porque ele fica se voltando, ele fica voltando o Spell Trap do cemitério, e você pode ficar reciclando ele com as fusões quando elas vão pro cemitério. E o efeito dele de ativação, ele se invoca como um monstro que substitui qualquer atributo. Então, se o oponente não estiver jogando com o monstro que você precisa para Super Poly, você pode usar isso aqui também, porque como substitui qualquer atributo, você pode fazer
uma Grista por fora, por exemplo. Aí pro extra, 3 Construct, melhor carta do deck. Você vai querer fazer ela sempre no turno 1 e pra frente do jogo o efeito dela de destruir monstro vai gerando mais vantagem. E o efeito dela de sumo é que ela envia uma carta Shadow do deck pro cemitério. Não é uma vez por turno e é durante qualquer Special Summon, então se você ficar ressuscitando ela, ela vai continuar trigando e gerando vantagem. Winda, a win condition do deck. Cada jogador só pode invocar especial uma vez por turno e ela não pode ser destruída por efeito de carta do oponente. Então já tem essa também, que ela não leva, por exemplo, um Cerberus. E geralmente só passar com ela, ou então passar com o Shadow Fusion setada e os monstros para fazer ela na mão no campo, já pode ser suficiente para você ganhar o jogo aí, porque é muito difícil de um deck hoje em dia passar por essa carta sem ser um deck de controle. 2 Apicalone, é a fusão nova. Não precisa rodar 3 nessa build, porque você quer gerar um pouquinho mais de vantagem com Construct, então é um pouquinho mais difícil de fazer ela. Efeito dela na Summon, ela dá Impermanence numa carta permanentemente. E isso é muito relevante porque tem muito campo hoje no jogo, muito Floodgate, então manter uma carta com efeito negado no campo o tempo todo pode ganhar o jogo dependendo de qual é aquela carta. Efeito dela no cemitério, você adiciona uma carta Shadow do deck para a mão e depois você descarta uma carta. Você pode adicionar do cemitério também, inclusive você pode reciclar ela e não precisa descartar nada se ela voltar para o seu extra deck, por exemplo. 2 Sheikinaga, porque é uma das melhores fusões. O efeito dela, uma vez por turno, você pode negar um efeito de um monstro invocado especialmente, mas você tem que ter uma carta Shadow na mão para isso. Se você negar o efeito, você vai destruir o monstro e vai descartar uma carta. Então você está negando uma carta e está descartando uma carta Shadow para gerar mais um pouquinho de vantagem. Não tem porque usar menos de 2 disso. Grista é a mesma coisa, só que ela nega Special Summon inerente. Então, sem aquela de negar uma Gazela ou negar um Spin. Mas isso aqui nega, por exemplo, o Summon reencarnado de um Sunlight Wolf. Então também não tem porque não usar. E como ela é fogo, alvo de Super Pole contra Salamangreat. A Noyatilis, porque água. A gente tem todos os atributos aqui, então a gente precisa usar pelo menos um de cada. A Noyatilis, ela tem um efeito muito nicho, que é nenhum jogador pode invocar monstros da mão ou do cemitério com efeito de Spell e Trap. Então isso aqui basicamente é instant-win contra deck de ritual. Mas no geral você não está usando muito ela. Agora se Plunder Patrol virar meta, isso aqui com certeza vira a melhor carta do deck. Vai valer a pena rodar mais um Ariel para fazer ela mais fácil. O Endigo é a pior fusão, mas tira Apolo Ursa com Super Pole. Então tá aí só pra isso mesmo. Que tem pouquíssimo deck que use Monstro Vento hoje em dia. O único que eu consigo lembrar agora de cabeça seria o que? Crystal Wing. Então é isso. O efeito dela até é um pouco relevante, que é fazer alvo no monstro sem invocado especial. Não pode ser destruído em batalha por monstro invocado especial do oponente. Só isso. E o último, 2 Shadow Construct. 2 monstros flip para invocar ela, então é um pouquinho difícil, mas vale muito a pena porque depois que você descer ela é uma carta de vantagem incrível. Ela pode fundir monstros da sua mão do campo, incluindo ela, se você quiser. E quando ela tá no seu cemitério, você pode enviar uma carta Shadow da sua mão ou do campo pro cemitério para ela voltar. Aí antigamente, como você tinha que ter as zonas liberadas para fazer fusões, era horrível. Mas agora que a gente não precisa mais disso, a carta é bem mais forte. Então é só achar um jeito fácil de descer ela e você tá gerando muita vantagem. E como ela é luz, na hora que ela desce, ela pode fazer uma construct grande. Só isso. Aí, como a Konami foi generosa com o estrutural, side, 3 Lava Golem.
Para ir segundo, com isso aqui você só tira o matemático. Você não vai precisar da sua normal summon com tudo que você desceu Lava Gona, então pode tirar o matemático da sussa. Uma segunda Ariel, porque dependendo do deck do oponente a gente vai querer usar isso aqui como interrupção mais forte. 3 Twin Twister e 3 Unending Nightmare para deck controle. Nas matchups que você precisa disso, você realmente quer ver isso aqui, então por isso que rodar 2 Dragon e mais isso aqui é basicamente um jeito de garantir que você vai ter um jogo pau a pau com um deck que usa muita trap. 3 Lost Wind. A carta não é muito boa, não interage muito com Shadow, mas vamos lá, é side de deck de 3 estrutural, então não tem por que não rodar isso aqui. A carta é boa, mas ela não é a melhor carta que podia ter. Mas mesmo assim, muito boa. E as últimas 2 Necrofusion. Faz fusão do cemitério, banindo os materiais virados para baixo. Não é muito boa, mas dependendo do deck que você está enfrentando, fazer uma fusão específica pode ganhar o jogo ali. Tá, isso, doce. E é isso. Se você quiser comentar alguma coisa sobre a lista, se eu quiser dar alguma dica ou dizer o quão eu sou ruim, só deixa aí embaixo que eu vou ler depois. Falou, pessoal.